Havia na Espanha, na Itália e no sudoeste na França, aquela região que a gente chama de Languedoc, né? Haviam 3 povos diferentes que teriam sido treinados. Fala-se que na época de Cristo, de Jesus Cristo. Mas aí a gente fala, mas que época de Cristo? Porque se a gente for ver a história de Jesus, né, houve uma manipulação das histórias que foram contadas. Porque a história de Jesus é muito parecida com a história de Horus e que é muito parecida com a história do deus Mitra. E tem mais um monte de messias que todos nasceram no dia 25 de dezembro. Todos. Todos foram quase que uma concepção imaculada. Né? Porque o Horus, quando ele nasceu, ele é filho do Osíris, mas o Osíris já tinha morrido. Né? Então é uma concepção imaculada. E todos nasceram de concepção imaculada, todos vieram como messias, todos tiveram um processo ou de transmutação ou de ressurreição, todos nasceram na mesma data. Ou seja, houve algum personagem que vivenciou isso tudo, mas qual deles foi o original? Primeira pergunta é, será que houve um que foi o original e os outros repetiram a mesma história? Ou será que só existe um original e modificaram, né, contaram como se fosse outro e outro e outro para desviar o foco de religiões? É difícil a gente afirmar isso, mas pesquisem sobre os messias que vêm com as mesmas datas, com a mesma missão, com a mesma história. Vocês vão achar o Mitra, o Horus, Jesus e mais um monte. Né? Então, será que a história de Jesus foi realmente na época que a gente acha que foi? Ou será que ela é mais antiga e fazem contar pra gente como se fosse agora? O que será que é dessa história que é real e o que será que não é? O que foi manipulado e o que não foi manipulado? Então, vale a pena pesquisar esse tema também para a gente perceber que existe também manipulação dentro das religiões. Tanto é que as religiões falam coisas diferentes. E mesmo as religiões que são cristãs têm interpretações bem diferentes da Bíblia. E às vezes, mesmo dentro de uma mesma religião, 2 pastores vão te dar interpretações completamente distintas de uma mesma parte. E se a gente for pesquisar textos muito antigos da Bíblia, que é chamada Bíblia de Jerusalém, uma das mais antigas, a gente vai achar textos que são idênticos a textos sumérios. Inclusive, o texto da Arca de Noé, a gente vai achar ali, na parte suméria, né? Existe, esqueci o nome dele, Ziusudra, personagem sumério, chamado Ziusudra, é o Noé. Ele fez uma arca do mesmo jeito, fez os bichinhos do mesmo jeito, fez tudo igual. Né? A gente tem uma história também muito similar à do Moisés, nas tábuas sumérias. E também a história de Moisés cruza em muitos pontos a história do do faraó Akhenaton no Egito. Então, quem se interessou por esses temas também vale a pena pesquisar. Moisés, Akhenaton e o personagem também dos sumérios, que teria a mesma história, que flutuou num bercinho e várias coisas muito parecidas. Então, é outro ponto que é interessante. Mas voltando para a história do Graal, seria a descendência de linhagem. Vários textos indicam que a descendência de linhagem de sangue de Jesus, ou de Horus, ou de Mitra, né, pouco importa o nome que a gente vai dar, ou Yeshua, né, que é essa descendência de sangue com a parceira com quem ele foi treinado. Esses dois, o casal, no caso se a gente for pegar Jesus, vamos pegar Maria Madalena, um casal. Esse casal teria treinado para manipular e desenvolver o plasma sanguíneo, para desenvolver várias habilidades paranormais. E dentro disso a capacidade de materializar um pó diferente, que estaria ligado ao aumento do tempo de vida das pessoas. Então, existem pesquisas ligadas a esse pó, que falam do Graal, existem pesquisas ligadas àquela taça que teria colhido o sangue de Cristo, falando do Graal, existem pesquisas que falam que a taça com sangue que simbolizam a descendência de sangue, os descendentes de Jesus, né? Que a gente vê no Código da Vinci, inclusive. Então, o que acontece? Existem os segredos ligados ao Graal que algumas sociedades secretas falam deles. E quais seriam esses segredos? Seria a manipulação dessa energia ligada ao segredo da Santíssima Trindade, a manipulação dessa energia vril, a um casal estar perfeitamente sincronizado, né? E os trabalhos e atividades energéticas que eles faziam com o campo eletromagnético,
traziam conhecimentos e a materialização desse pó e várias outras coisas. Então, é o que a gente chama os segredos do Graal, estariam ligados a isso. E aí, o que acontece? Quando, teoricamente, a Maria Madalena teria vindo para o sul da França, encontrado com o próprio Jesus lá, usando o nome de Merlin, que Merlin era um título. Porque a gente acha várias histórias de Merlin parecem tempos diferentes. Merlin era um título que se atinge aquele título vibratoriamente, consciencialmente. Eles teriam se encontrado no sul da França, na região de Languedoc, compartilhado esses conhecimentos. Nessa região, tempos depois, surgiram os cátaros. Na Espanha surgiu uma outra família e na Itália surgiram os bogomilos. Todos eles tinham conhecimentos ligados a isso. E eles eram contra, de alguma maneira, alguns celtas e outros povos aí. Esses bogomilos, né, cátaros, né, os tarses na Espanha, por exemplo, quando esses segredos do Graal, a manipulação dessa energia, ela começa a ser desenvolvida, existe um desenvolvimento consciencial e local daquela civilização. O que aconteceu? Que a igreja, na época, percebeu que esses povos estavam se desenvolvendo, principalmente o povo cátaro ali. Então foi criada a Inquisição para matar os cátaros e para tentar resgatar, ter acesso ao tal do tesouro do Graal. E nessa época, o que acontece? Não era tudo, sim, positivo de um lado, bonzinho de um lado e malvado do outro, muito certo, não. Porque mesmo dentro da própria igreja, existem diferentes sociedades que lutam ali dentro. Da mesma forma que no mesmo país, a gente tem diversos partidos políticos lutando ali para tentar ficar no poder. Dentro de uma mesma estrutura da igreja, existem sociedades, como o Priorado de Sião, por exemplo, né, e outras. E que lutam entre elas ali. E o fato é que eles iam fazer a Inquisição para matar os cátaros. Mas aí os dominicanos, que tinham alguns infiltrados dentro, eles quiseram assumir uma parte da Inquisição, porque eles aproveitariam para matar aqueles que também não eram, e falar assim, a gente vai matar os não católicos, não só os cátaros. Porque assim eles matavam também pessoas que eram contra os cátaros. Ou seja, dentro da própria igreja, uma luta de poder. É meio complexo esse assunto, eu não vou explicar ele profundamente agora não, porque ele vale uma live inteira, porque é bem complicado, assim, como que foi esse processo. Mas o fato é, para simplificar a história, que na fortaleza de Montségur, que foi a última que os cátaros perderam, não é, no sudoeste da França, antes, quando eles perceberam que eles iam perder, né, que os soldados estavam vindo e matando todo mundo, os cavaleiros teutônicos, que eram alemães e poloneses, dissidentes, né, da maçonaria na época, eles quiseram proteger essas famílias, os tarses, bogomilos, cátaros, e eles deram proteção. E eles fizeram o quê? Eles permitiram, segundo esses documentos, né, que a gente encontrou, que eles fugissem com os tesouros nos navios teutônicos. E esses navios, 5 navios, partiram da Europa, desceram o Atlântico, entraram pelo Mar del Plata, subiram, acho que não sei se é o Rio Paraná, qual rio que é, e se instalaram numa região perto de Assunção, no Paraguai. Essa parte também dos documentos é muito interessante da história oculta. O que começou a acontecer com o Paraguai naquela época? Ele recebeu esses segredos. Foi construído um local para que guardasse esses segredos e o povo ali próximo começou a desenvolver essa parte energética. E o país começou automaticamente, depois que ele foi criado, tempos depois, a prosperar. Foi desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Desenvolveu economicamente. O que a gente acha, estuda na história, que o desenvolvimento econômico do Paraguai incomodou a Inglaterra, e a Inglaterra convenceu o Brasil, Uruguai, né, e a Argentina a entrar em guerra com o Paraguai. Essa é a história que a gente estuda. Mas ninguém fala dessa história do Graal. Que, na verdade, o que incomodou foi perceber que algo estava sendo desenvolvido ali e que era preciso matar aquele povo e tentar recuperar esse segredo. Essa seria a explicação que alguns documentos
citam da Guerra do Paraguai. E o fato é que em alguns grupos que trabalham com desenvolvimento de paranormalidade, a gente vai observar que aqueles que saem com frequência ligada ao Graal, de maneira geral, têm descendência ligada aos bogomilos na Itália, descendência ligada aos cátaros na França, aos cavaleiros teutônicos, que podem ser da Alemanha ou da Polônia, e podem estar ligados a famílias espanholas, mas da parte do sul ali da Espanha, muita gente ali, ou do pessoal do Paraguai. Entende? Então, tem manipulações assim, ou documentos que falam dessas histórias que são extremamente interessantes. Por que eu expliquei essa história do Nimrod primeiro, que foi o primeiro levante contra um governo oculto? Essa história do Graal, eles estavam desenvolvendo algo também que era um outro levante contra o governo oculto, e por isso foram atacados. Por isso surgiu a Inquisição.